Os rins são órgãos de extrema importância para a nossa sobrevivência. Deles depende a nossa homeostase, que é o nosso equilíbrio interno. Podemos citar várias funções atribuídas aos rins, como por exemplo a formação da urina, o equilíbrio de líquidos no nosso organismo, dos sais como sódio, potássio, cálcio, magnésio. Ele torna ativa a vitamina D no nosso organismo, produz vários hormônios, como por exemplo a eritropoietina, que é um hormônio produzido pelo rim e que faz ação na medula óssea para a estimulação da produção de sangue. São inúmeras as funções renais. A doença renal crônica é qualquer dano, qualquer injúria ao tecido renal que aconteça de uma forma lenta, progressiva e geralmente irreversível. Na doença renal aguda, observamos um dano ao tecido renal de uma evolução de horas a dias. E a doença renal crônica já é um dano renal que geralmente acontece acima de 3 meses. Uma observação que eu faço é que, eventualmente, possa existir uma sobreposição dessas duas doenças. Por exemplo, o paciente ser portador de uma doença renal crônica, que às vezes ainda nem foi diagnosticada, e ele sofre um dano adicional, como por exemplo uma infecção, uma desidratação ou uso de uma droga que seja tóxica para os rins. A função renal é de extrema importância para o equilíbrio de todos os órgãos. E quando perdemos a função renal, o rim perde a capacidade regulatória, endócrina e excretória. E, por exemplo, ele pode cursar com anemia, com inchaço, que é o edema, com alteração da pressão. É importante frisar que a sintomatologia da doença renal crônica ela é muito tardia. O paciente pode ter uma doença longa, de uma perda até de 70% da função renal sem ter sintomas. Uma vez que os sintomas começarem a apresentar, eles são inespecíficos, como por exemplo anemia, fraqueza, falta de apetite, pele seca, alteração do sono, começa a levantar de madrugada para ir no banheiro, que era um hábito que não existia. A urina pode mudar de cor, pode se tornar mais espumosa. Então são sintomas inespecíficos. As principais doenças responsáveis pela grande maioria de pessoas com doença renal crônica é o diabetes e a hipertensão. Mas os pacientes com doenças cardiovasculares, os pacientes que têm familiares portadores de doença renal crônica, os idosos, os obesos também estão em rota de colisão para a doença. O diagnóstico da doença renal crônica ele é simples, Geralmente ele é feito pela dosagem da creatinina no sangue e pelo exame de urina simples. Como a doença renal crônica é uma doença de progressão e evolução lenta, didaticamente nós costumamos dividir ela em estágios. O estágio 0 seriam aquelas pessoas que têm risco de desenvolver a doença, mas ainda não o têm. O estágio 1 seriam as pessoas que apresentam algum dano no tecido renal, mas ainda não tiveram comprometimento da sua função. O grupo 2 já seriam os pacientes que já começam a ter uma função prejudicada de uma forma leve. O grupo 3 são os pacientes que já evoluíram para uma forma moderada de perda de função renal. O estágio 4, a doença está ficando mais grave e agora o paciente já apresenta uma alteração severa da função renal. E no estágio 5, onde a doença realmente evoluiu, é onde chamamos para a doença renal crônica terminal. Eu costumo dizer que a parte não farmacológica do tratamento de qualquer fase da doença renal é de extrema importância. Principalmente a prevenção. Corrigir a obesidade, corrigir a glicemia, manter a pressão controlada, se você fuma, deixar de fumar, se você é sedentário, praticar atividades físicas. Então as medidas não farmacológicas são de extrema importância. E se o paciente já tem o diagnóstico de doença renal crônica, vai depender do estágio. Então vai precisar de alterações na dieta, redução da ingesta de proteínas, às vezes de alimentos que têm alto teor de potássio, alimentos que acidificam o sangue também devem ser evitados. Quando a doença começa a evoluir, alguns medicamentos ajudam a evitar a progressão da doença ou até mesmo estabilizar a sua progressão. E numa fase mais tardia é indicado o tratamento que seria
terapia de substituição da função renal, que ela pode acontecer através da hemodiálise ou da cavidade abdominal, que é chamada diálise peritoneal. E o transplante renal muitas vezes é indicado para esses pacientes. Cura propriamente dita não há, mas conseguimos ter uma lentificação na sua evolução ou mesmo tentar parar a evolução da doença. Mito: a doença renal crônica, como foi dito, ela tem uma evolução lenta e insidiosa, não causa dor. É verdade. A carambola produz uma neurotoxina chamada caraboxina. Essa toxina pode provocar sintomas neurológicos nos doentes renais crônicos, desde soluços, evoluindo às vezes para convulsão e há relatos até de morte. Verdade. O sal em excesso causa alteração da pressão, elevação da pressão, pode predispor à formação de cálculos, ele desidrata, é verdade. Depende. Existem várias causas de edema. Se você apresenta algum tipo de edema, de inchaço, é importante ser avaliado. Uma delas pode ser uma doença renal crônica. É verdade. Principalmente em idosos e crianças, porque promove a desidratação. Importante cuidar da hidratação. Verdade. Fadiga crônica pode ser um sinal de doença renal. Existem outras causas, precisa ser avaliado. Eu costumo dizer para meus pacientes que o melhor tratamento para uma doença é não tê-la. Então faça a sua parte, mude seus hábitos, procure hábitos saudáveis. Se você já tem uma doença renal crônica em evolução, redobre o cuidado, consulte seu médico periodicamente e siga todas as orientações. Para os doentes que já têm uma doença mais avançada, provavelmente vão se beneficiar de um tratamento de diálise e até mesmo do transplante renal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha aprendido um pouco mais sobre doença renal crônica. Curta e compartilhe esse vídeo e não se esqueça também de curtir o nosso canal. Em março, o Santa Clara Responde volta, com um tema dedicado às mulheres e com um especialista do Hospital Santa Clara. Acesse o canal do Hospital Santa Clara no YouTube e acompanhe nossos médicos trazendo conteúdos confiáveis e tirando suas dúvidas sobre saúde. Todo mês um vídeo novo para você.